Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de Geografia, dando sequência ao conteúdo sobre os diferentes tipos de solo. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre. Então, nós vimos que por meio do intemperismo e da erosão, que são agentes externos transformadores do relevo, as rochas se transformam em materiais. Esses materiais, com o passar do tempo, acabam se misturando com outras matérias de origem animal e vegetal, ou seja, os fragmentos da rocha intemperizada acabam se misturando com a matéria orgânica, se misturando com restos de frutos, folhas, sementes, restos de animais, vegetais, enfim, acabam se misturando com a matéria orgânica. Esses materiais, eles variam de acordo com a natureza da rocha matriz e do ambiente de formação. Então, como nós vimos no capítulo anterior, cada tipo de ambiente favorece diferentes processos de intemperismo, né? E com o tempo, os solos, eles apresentam camadas com características e cores variadas. Essas camadas, elas são denominadas de horizontes do solo e se diferenciam também de acordo com a região. Então, esse é o perfil do solo. Essas camadas que nós temos, elas são chamadas de horizontes. Então, nós temos diferentes horizontes: o horizonte O, o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C e a rocha matriz, tá? O horizonte A, que é a primeira camada, ele é formado basicamente por matéria orgânica, né? Ele é formado por frutos, folhas, sementes, restos de animais, galhos em decomposição. Então, ele é formado por matéria orgânica. Ele é também chamado de horizonte orgânico, né? Abaixo do horizonte O, nós temos o horizonte A. O horizonte A é a camada mais superficial e essa camada ela é formada pela incorporação de matéria orgânica com os constituintes minerais do solo com os quais se mistura. Então, diferentemente do horizonte O, que é apenas formado por matéria orgânica, o horizonte A é formado por constituintes minerais, né, da rocha, e também é formado por matéria orgânica, ou seja, uma mistura de minerais com matéria orgânica. Abaixo, ainda voltando aqui no horizonte A, esse horizonte ele é de extrema importância, principalmente para a agricultura, porque é nessa camada que vão ficar as raízes das plantas, tá? Abaixo do horizonte A, nós temos o horizonte B. O horizonte B é a camada mais rica em sais minerais, né, os quais se acumulam nessa camada após serem levados da camada A pelas chuvas. Então, eles descem da camada A para o horizonte B e aqui acabam se acumulando. Abaixo do horizonte B, nós temos o horizonte C. O horizonte C ele é composto de fragmentos de rochas e materiais intemperizados. Então, praticamente no horizonte C não há matéria orgânica, tá? E abaixo do horizonte C, nós temos a rocha matriz, aquela rocha que ainda não sofreu nenhum processo de intemperismo ou erosão, tá? Então, esse é o perfil do solo. Ele é composto por diferentes camadas. Essas camadas, elas se chamam horizontes do solo e terão as suas próprias características e cores. Também se torna importante nós destacarmos que a profundidade do solo ela vai depender de alguns fatores, como por exemplo o clima do local e o relevo,
né? Então nós sabemos que quanto maior for a umidade, mais intenso será o intemperismo, né? Então em locais de clima úmido vai ocorrer com maior intensidade o intemperismo, né? E consequentemente o solo será mais profundo, né? E o solo, ele também é classificado como autóctone ou alóctone. Então, na página 40 da apostila de vocês, nós temos uma definição do que é o solo autóctone e o que é o solo alóctone, tá? Então, vamos fazer a leitura juntos dessa definição? Bem, o solo pode ser chamado de autóctone ou residual quando se localiza no mesmo lugar em que foi gerado. Quando é formado em um lugar e após o transporte, sua deposição se dá em outro. Trata-se de um solo alóctone ou transportado. Os transportados por vento compõem planícies férteis e apresentam muitas vezes grande profundidade, sendo denominados lóis de alta importância para a agricultura. Então, o solo autóctone é quando o solo se localiza no mesmo lugar em que foi formado, se localiza no mesmo lugar da rocha matriz, né? Então, esse solo, como exemplo, nós temos o solo muito rico, que é o chamado solo ou terra roxa, que se encontra na porção sul ou sudeste do nosso país, tá? E o solo alóctone é o solo que se formou em um determinado lugar e ele foi transportado ou pela água ou pelo vento e foi depositado em outro lugar, certo? Então nós temos essas duas classificações, o solo autóctone e o solo alóctone, tá? Então agora nós vamos para a nossa tarefa. Peguem a apostila de vocês, abram na página 43. Nessa página eu gostaria que vocês respondessem as questões número 2, 3 e 5. As questões 2 e 3 vocês irão responder no caderno de geografia. Por quê? Porque aqui não há espaço para vocês escreverem, tá? Então escrevam no caderno de geografia, tá bom? A questão número 2, ela pede para vocês descreverem qual a diferença entre a formação dos solos autóctones e dos solos alóctones. Nós acabamos de falar sobre os solos autóctones e solos alóctones. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir a apostila de vocês na página 40 e lá vocês irão encontrar a definição que nós lemos hoje em sala, tá bom? A questão número 3, ela pede para escrever quais são os principais horizontes presentes no perfil dos solos e as suas características básicas. Então, nós falamos sobre os horizontes dos solos na aula passada, retomamos hoje, e na página 39 da apostila de vocês, vocês encontram essa gravura e ao lado dela vocês encontram os horizontes do solo, tá? Então vocês podem fazer a leitura para melhor compreender, tá bom? Aí a questão número 5 vocês irão responder na apostila. Então a questão 5 ela pede o seguinte: observe na página 4 do material de apoio o mapa de potencialidade agrícola dos solos brasileiros e encontre a localização aproximada do município onde você mora. Em seguida, responda às questões propostas. Então, vocês irão no material de apoio de vocês, na página 4, vocês irão encontrar esse mapa.
né? E vocês irão observar a legenda desse mapa, né? A fertilidade, as características físicas ou morfológicas, o relevo, as principais limitações, e a partir disso vocês irão responder as 3 questãozinhas que vocês têm na página 43, né? A questão A, ela pede para vocês verificarem a legenda do mapa e descrever como são a fertilidade, o relevo e as principais limitações do solo onde você vive, tá? A questão B, ela diz o seguinte: há outras áreas no país nas quais ocorre o mesmo tipo de solo que o presente na área onde você mora? Aí vocês precisam citar exemplos, se há o mesmo tipo de solo em outras áreas do país ou só no município onde você mora, no caso, Prudentópolis, né? Aí a questão C, qual a cor que representa os solos mais férteis e onde estão localizados? Então, os solos mais férteis, né, são aqueles solos roxos, tá? Então, vocês irão encontrar qual a localização dos solos mais férteis, né? E vocês irão descrever na questão C, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, tá? Que eu vou estar disponível para auxiliá-los, para ajudá-los, né? E então essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço, se cuidem e até a próxima aula.